Olá, pessoal do FitBRcast. Estou aqui com 3 amigos muito queridos. De novo, um nível altíssimo aqui para a gente falar um pouquinho sobre a programação deles. Vocês já conhecem, mas eu vou passar um pouquinho a palavra para eles se apresentarem novamente. Cauê, abra a fila aqui para nós, por favor. Grande, Precisa muito, porque o pessoal já conhece, mas é sempre bom relembrar. grande Edu, prazerzaço estar aqui contigo, prazerzaço estar em mais uma edição da IRSA Fitness Brasil, comemorando 25 anos. Cauê La Scala, expert em treinamento funcional, e hoje vou compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu venho adquirindo aí, estudando e praticando e vivendo o treinamento funcional. Legal. Vamos fazer o seguinte, na hora que a gente for finalizar, vou passar o Insta de vocês também. Denis, Vou usar essa palavra aí, eu gostei também. ficou bonito, né? Por isso que eu ando com você. Vou usar, eu ia falar assim, pô, humildemente eu estudei atendimento. Tá estudando um pouco marketing. Exato, boa. Tá. Você vai fazer uma imersão. Denis Soschini, pessoal, eu atualmente trabalho com atendimento ao cliente, experiência do cliente, dou consultoria para academias que estão sendo construídas para montar o plano de negócio e também para academias se reposicionarem, treinarem os professores, implantar um método de atendimento. Na musculação especificamente. Expert em atendimento. Eu era da área técnica, né? E agora estudo atendimento, então apaixonado aí. Tava na mesma vibe do Cauê, dando as palestras aí pelo Brasil na área técnica, né? Emagrecimento, hipertrofia. Na época que tinha cabelo ainda. Eu já conheço. Desagradável nesse comentário. Necessário, desagradável. Temos registros, Cauê? Temos registros? Temos. Vamos compartilhar com Temos registros de 20 anos atrás. É isso que eu ia falar. Faz tempo então, hein, velho? Os 33 já começou a se jogar. Vocês ficam ótimos. Cauê também. Obrigado. O Cauê é um profissional que já está conosco aqui há muito tempo. E quando eu cheguei, eu sou bem mais novo que os meninos aqui, é notório. E um dia eu vim sem gel. E eu preocupado, que eu tava aparecendo o Zacarias no evento, eu falei, cara, preciso muito de um gel. E o Cauê careca falou pra mim, eu tenho. Eu falei, duvido. Ele falou, tem. E ele me emprestou o gel, e aí desde então eu assumi essa identidade criada por Cauê La Scala. Você viu que até o penteado tem uma explicação. Ele usa para deslizar, fazer os exercícios funcionais, tal. Alguma coisa não faz sentido ter gel, né? Vamos mudar de assunto. Rafa. Sou o professor Rafael Carvalho. Minha vertente de atuação aí envolve grupos especiais, trabalhando e gostando muito de trabalhar na vertente de emagrecimento, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Para mim é um prazer estar aqui novamente no IRSA, porque é um evento que eu vejo a seriedade, o compromisso, e estar nessa mesa aqui recheada de profissionais competentes que buscam sempre fazer o melhor. Eu vejo que isso é o mais importante, né? Porque a área da saúde, no que tange educação física, precisa de profissionais sérios, competentes, que vão além apenas da vertente de olhar para a estética, e sim ver o quanto que o exercício físico transforma vidas. E aqui eu estou vendo profissionais que buscam essa realidade. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Vocês vão perceber que é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês, o FitBRcast, ele serve para trazer quem são essas referências do fitness. A gente fala que as referências do fitness estão aqui. Então, um dos objetivos é para vocês que ainda não conhecem, conhecer os palestrantes que por aqui passam, mas o que eu gostaria, além da informação que eles passam, é que vocês vissem o que está por trás do que eles falam. Nós tivemos aqui já Dilmar, tivemos aqui Antônio Carlos Gomes, e aí o que é que eu tenho ressaltado? E aí a gente teve Bruna, Kron, e nós temos geração entre os dois aí que eu tô falando. Então nós temos várias gerações de palestrantes. Somos nós, né? A geração do meio. Exato. E o que é interessante, e que eu tô chamando a atenção toda vez, cara, o Dilmar deu assim, sabe aquela aula que você fala assim, cara, hoje o Dilmar tava inspirado. E o Dilmar, ele sentou aqui, cara, ele falou e a gente ficou assim, parecia que não tinha mais feira, era só o Dilmar falando. E a essência daquilo que ele falou sobre o relacionamento, de querer motivar as pessoas, de gerar... Ele falou sobre aderência, da pessoa entrar... Eu falei daquele assunto que você fala muito, que é... A gente briga pelos 5% que estão na academia, mas existe os 95% que não estão. E os 95% que não estão, eles não fazem e não gostam. Mas eles não gostam porque não houve empatia entre o cara que tem que fazer atividade física e aquele que vai gerenciar tudo para ele. E o Dilmar falou, cara, mas falou assim de arrepiar. E aí, independente da geração que aqui tá passando,
a comunicação é a mesma. Isso que eu tô falando, o que tem por trás do que eles estão falando é a mesma linha de raciocínio. Eu tô trazendo aqui um cara que é expert em treinamento funcional, um cara que era expert na parte técnica e entendeu que toda a parte de gestão era muito importante de atendimento, e um cara expert em grupos especiais. A comunicação é a mesma. Nós estamos partindo do comportamento, de conseguir gerar uma empatia para conseguir entender, ouvir essa pessoa e pensar como que a gente vai organizar o treinamento para ela. Então eu tenho falado assim, apesar da gente gostar muito de alto rendimento, de atleta, mas é uma fatia muito pequena. Então, se nós estamos falando que 95% não estão na academia ou não estão sobre um treinamento orientado, é muita gente que a gente tem que pegar, é muita gente que a gente tem que falar. E o dia a dia nosso é essa tentativa. Então, muita gente fica tentando brigar ali nos 3,5, 4,5, que sai de uma academia, entra na outra. Ah, eu ofereço aula de spinning. Ah, eu gostei, mas fiquei 30 dias. Ah, e o outro lá eu pago baratinho. Eu entrei, mas fiz 20 dias. E fica os 5%, eles rodam ali de acordo com as ideias que o fitness vai apresentando, as novidades. Mas, cara, e os 95%? Cauê, se a gente fosse falar de treinamento funcional para quem quer iniciar a prática esportiva, qual que a gente faria isso? Cara, Edu, antes de responder a tua pergunta, eu vou dar um passo atrás. Cara, 4 anos atrás, a gente estava vivendo o auge da pandemia e a educação física estava impedida de trabalhar. As academias fecharam, os personal trainers não podiam atender de forma presencial. E naquele momento a gente levantou a bandeira como profissional de educação física, dizendo que a gente era profissional de saúde, que a gente tinha que ter liberdade para trabalhar. Não adiantou nada, a pandemia passou, aquele boom. Quando a gente foi liberado a trabalhar, a gente foi liberado a trabalhar como todo mundo foi liberado a trabalhar. Então nós não tivemos nenhum privilégio por sermos profissionais da área da saúde. Mas a gente levantou a bandeira e tentou passar essa ideia para a sociedade, certo? A gente entendeu o que a gente era. 4 anos depois, a gente voltou a falar só de glúteo, cara. A gente voltou a falar só de abdômen e de bíceps, bicho. A área esqueceu o que viveu 4 anos atrás. E você levantou um ponto importante. A gente, lá 4 anos atrás, focou nos 95% e hoje a gente voltou a focar nos 5%. Onde entra o treinamento funcional dentro desse contexto, Edu? O treinamento funcional ele entra como mais uma opção que pode atrair pessoas que não se identificam com os modelos mais convencionais que já estão no mercado há muito tempo. Então, se a gente falar de musculação nesse formato bodybuilding, ela já está no mercado, cara, há décadas. A atividade aeróbia mais convencional, ela já está no mercado há décadas. E mesmo estando há décadas, e muita gente sabendo que é bom para a saúde, é bom para vários aspectos, pouca gente adere. E aí o Denis vai falar mais sobre isso. Então o treinamento funcional ele entra como mais uma opção, talvez mais dinâmica, talvez mais motivante para essas pessoas que não se identificam com isso. Como começar? Que foi a tua pergunta. Cara, começar principalmente buscando a orientação de um profissional que viva, respira e seja sério dentro desse contexto. Aqui na Fitness Brasil, na IRSA, a minha palestra vai ser sobre repertório de exercícios dentro do contexto de treinamento funcional. Qual é a forma mais fácil de você aumentar o repertório? Por que é interessante compartilhar isso com os profissionais? Porque o repertório de exercício é uma das frentes, depois o Denis pode falar mais sobre isso, é uma das estratégias que você pode utilizar para tornar a tua aula mais dinâmica, mais versátil, mais adaptável e mais atrativa para essas pessoas que estão fora desses 5%. Então, dentro desse contexto que você levantou a bola, cara, o treinamento funcional se encaixa como uma luva. E lembrando que foi o modelo que todo mundo conseguiu trabalhar na pandemia. Então, se fôssemos pensar em todos os produtos que o fitness tem, o treinamento funcional foi o que o pessoal mais utilizou como recurso na pandemia, né? Exato, pela versatilidade, pela adaptabilidade, pela não necessariamente dependência de equipamentos. E 4 anos depois, a memória curta. Elevação pélvica. Melhor a elevação pélvica ou agachamento para levantar o glúteo. Cara, qual é a porcentagem da população que está interessada realmente num glúteo em pé? É uma porcentagem muito pequena, cara. Se a gente for pensar, por exemplo, na sua mãe, na minha tia, na minha avó, cara, elas precisam de autonomia para levantar do sofá e fazer as coisas do dia a dia. Minha mãe não está interessada num glúteo alto. Só que muitas vezes ela entende que a área fitness não é para ela. Porque quando ela vai buscar informação, ela vê glúteo, ela vê... Exatamente. Então o universo é muito maior e eu até te parabenizo por levantar essa bandeira aqui, essa bola aqui pra gente chutar. Eu vou segurar. Segura que eu sei que você quer falar. Aqui.
O Rafa, ele é o cara dos números. A hora que sai, toda vez que existe uma renovação de pesquisa de grupos especiais de obesidade, sobrepeso, o cara que eu mais compartilho, o único cara que eu lembro é o Rafa. Eu fico, mano, tem um grupo lá que o Rafa já nem entra, já de tanta coisa que manda. Rafa, grupos especiais, como tentar fazer essa iniciação da prática esportiva, como tornar isso, porque a gente fala muito na aderência, mas como deixar isso mais tranquilo, como criar essa empatia pensando que o treino também tem a sua meta. Então, como que a gente pode pensar nos grupos especiais? Já o Cauê tá aqui para, se você levantar a bola, ele te ajuda também. Mas o que é que você acha que a gente pode fazer? Como que a gente pode melhorar pensando nesse grupo específico? O que vocês falaram aqui, eu vivencio muito e eu acredito muito, inclusive no que o Cauê acabou de falar, que a a análise do exercício físico tem que ir além da questão apenas discutir se quem faz elevação pélvica é burro ou não. Para mim, isso assim é inadmissível. E de verdade, quando eu vejo uma postagem, que eu olho os comentários da postagem, em que eu vejo profissionais comemorando a discussão, para mim, quase que é o fim da educação física. Quando eu vejo se a discussão, se quem faz cadeira abdutora é um imbecil ou não, para mim é melhor acabar com tudo. Porque isso não existe. Não tem sentido nenhum. Isso não serve para nada. Qual é o impacto de saber se seu aluno vai fazer elevação pélvica ou não, no que tange, por exemplo, o controle da glicemia, o controle da pressão arterial? Em uma senhora agora poder ter atividade do dia a dia podendo ser realizada? Nenhuma. Então, quando a gente fala de grupos especiais, é importante a gente saber que o exercício físico transforma a vida da pessoa. A pessoa nunca mais vai viver da mesma maneira porque ela encontrou um profissional sério, competente, com responsabilidade, porque o exercício físico transforma a vida. Eu posso falar a partir da minha vida, eu, por uma situação da vida, tive um dos casos que a gente chama de um entre milhares, que é a dissecção espontânea de coronária, que levou a um infarto agudo do miocárdio e que só não morreu devido às adaptações fisiológicas prévias ao infarto. Então, olha só que interessante. O exercício físico não preveniu um caso como esse. Não foi placa de ateroma, foi uma secção espontânea, secção espontânea de coronária. Por que ela quis se machucar e formar coágulo? Sabe lá Deus. Acontece que, apesar da grande extensão de morte cardíaca, não te levou à impossibilidade de ter um funcionamento cardíaco a ponto de deixar você vivo. De onde veio? Do exercício físico. Se a preocupação de um personal que tivesse prescrito treino para mim fosse se vai fazer cadeira abdutora ou glúteo caneleira ou, sei lá, aí estaria fugindo. Aí talvez eu não estaria mais aqui podendo presenciar essa conversa aqui. Então, eu chamo a atenção para a seriedade que nós temos que ter. E para mim, aí eu puxo a sardinha, grupos especiais é onde eu vejo o maior valor do exercício físico na vida da pessoa. Imagina uma pessoa que tem os principais fatores que levam a as maiores causas de morte. Hoje o que mais mata no mundo é infarto e AVC. O que leva a infarto e AVC? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade. Louco, nós estamos falando de onde? Grupos especiais. E aí a preocupação vai ser se eu tenho bíceps, a ponta do bíceps, pelo amor de Deus. Então, assim, para mim é inadmissível. Ontem, o Márcio Grigoleto teve aqui, o Dilmar, e aí eles falavam muito sobre isso. Os dois falaram de forma diferente, mas falaram a mesma coisa. Falaram assim, você quer saber a diferença se a pessoa está preocupada com a saúde, com a estética? O cara da estética, quando ele tem dor, ele não vai treinar. Ele fala assim, nossa, eu tô muito dolorido do treino, eu não vou. E a pessoa que está preocupada com a saúde já fala assim, nossa, eu tô com uma dor, eu tenho que voltar a treinar. Olha a ideia da concepção, olha o comportamento, a diferença que a pessoa tem quando ela tem consciência que o treinamento ela faz parte de uma rotina e que se você não vai lá, ela tem implicações completamente negativas. E é interessante, Edu, porque assim, finalizando a resposta, a pessoa não precisa de gostar. Eu vejo que o personal trainer se preocupa muito em que a pessoa goste de treinar. Isso pode nunca acontecer. Eu vou falar por mim. Trabalho na área, vivencio a área e gosto muito. Eu odeio treinar. Não é que eu não gosto. Eu odeio treinar. Por que você treina? Porque eu sei da importância disso na minha vida. Então eu acho que o profissional ele pode passar isso para... Você gosta do quê? Você não gosta de treinar, mas... Talvez ficar com as minhas filhas. Talvez seja a única coisa que eu tenho realmente de dar aula. Eu gosto muito de dar aula, ficar com as minhas filhas, mas de treinar. Até porque o treinamento, né, cara, se a gente analisar, é um sofrimento. Treinar é colocar um sofrimento ao organismo. Se você não coloca... Então, sempre que eu costumo brincar, se a pessoa está gostando durante o treino, pode ser que ela não está treinando.
Porque gostar durante o exercício é para poucos. Porque o estresse fisiológico é um sofrimento para o organismo. Difícil a pessoa gostar de acidose metabólica, de hiperventilação, frequência cardíaca elevada, sudorese. É difícil de gostar. Por que ela vai fazer? Por disciplina. E por saber a importância disso. Então, eu vejo que o profissional de educação física, ele tem que sentar com o aluno desde o início e falar assim, ó, você não precisa de gostar. Você precisa de vir. Você precisa entender a importância disso na sua vida. Qual vai ser o impacto no controle da glicemia, da pressão arterial, no tratamento que eu preciso para você. Porque nós somos adultos. Então você precisa ensinar o seu aluno, eu preciso 3 vezes por semana com você. Você não precisa de gostar, você pode vir sempre odiando. Se você gostar, melhor, facilita. Mas você não precisa de gostar, você precisa de entender o impacto disso na sua vida. Porque senão o profissional tem que ficar fazendo marabalismos para que o aluno continue na academia. Aí é onde mexe no preço, aí é onde que ele tem que vir e ficar um palhacinho na aula, ficar falando... Por quê? Porque ele tem que fazer a pessoa gostar. Mas se a pessoa entende... Poxa, posso um exemplo rápido. Fonoterapia. Eu odeio fazer fonoterapia. Não é que eu não gosto. Odeio. Por quê? Vai lá. Mas por que eu faço? Porque eu sei que isso me ajuda a poder vivenciar aquilo que eu mais amo fazer, que é dar aula. Então a fonoterapia me ajuda a poder ministrar aula. Tem que você não gosta, não tem importância. Vai e faz. Vai e faz. Então eu acho que também nós temos essa missão de mostrar, de sentar com a pessoa e mostrar o quanto que ela precisa do exercício físico, para que não possa ser apenas uma questão de estética, e sim de entender a importância. Como nós estamos discutindo aqui, 95% das pessoas não estão nas academias. E por quê? Porque elas não se conversam. Imagina a sua mãe passando na academia, ela vê a foto do Ronnie Coleman. Qual é o vínculo que ela tem com isso? Nenhum. Passa a senhorinha lá e vê o abdômen da Juju Salimene. Nenhum compacto disso. Então, a própria academia, eu fico louco com isso, a academia reclama que não tem aluno. Claro, você trabalha apenas para 5% da população brasileira. Então, cadê o banner da academia mostrando a senhorinha que era idosa, andava de bengala e agora não é normal? A pessoa que tinha, sei lá, hemoglobina glicada de 10, 12% e agora está controlado. Que teve infarto agora vivencia melhor. Não tem isso. Então, as academias, elas mesmas, causam o fracasso. É onde, por exemplo, o Cauê conseguiu identificar esse cenário e falar, peraí, eu não posso fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, senão eu estou colocando o meu negócio ao fracasso. Então eu acho que o profissional precisa ir além, sair da questão de, não, o exercício físico transforma a vida da pessoa. Então nós somos, poxa, eu posso falar isso tranquilamente. Talvez a área da saúde nós somos os profissionais os mais importantes. Por quê? Porque o médico vai ver o paciente uma vez por ano, 2 vezes no ano. O nutricionista também, você sabe disso. Agora o profissional de educação física está semanalmente com o aluno. Semanalmente. Mas ele precisa entender essa responsabilidade que ele tem na vida da pessoa. E dessa maneira, ele cria uma aderência maior. Ele cria agora o reconhecimento da pessoa para com ele. Então eu vejo isso, eu vejo desse cenário. Ô, Denis, você que também fez parte dessa equipe técnica aqui do Fitness Brasil, como pegar todo esse conhecimento? Então, o Rafa falou de conhecimento, da informação, conversar, conseguir passar para ele quais são os benefícios. Como pegar todo esse conhecimento e traduzir isso em uma aderência, numa fidelidade? Legal, vamos lá. Cara, tem muitas informações aqui, né, e linhas diferentes, né? O Rafa trouxe uma visão cognitivista do ser humano, né? Se eu conheço, eu tomo decisão, portanto, eu tenho a possibilidade de me comportar. Que é uma decisão cognitiva, né? É óbvio que é cognitiva, é uma visão racional, né? E aí tem uma linha que questiona isso, falando se a informação mudasse comportamento, as pessoas faziam exercício, que elas sabem a importância do exercício para a saúde. A questão talvez não seja a informação, senão as pessoas não fumariam quando compram um maço de cigarro, porque virando o maço tem. Essa é uma linha. É uma linha que vem do cognitivismo, né? Desde o behaviorismo. E tem outras linhas que estudam, por exemplo, os aspectos motivacionais, adesão ao exercício, engajamento, tudo isso. Só que a gente tem que lembrar que o ser humano ele tem uma natureza, né? E tem o sistema límbico, o sistema né? E ele tem uma motivação que já é natural, que é aumentar o prazer e diminuir o desprazer. Então, quando a gente se envolve numa atividade que dá prazer, se eu não pensasse, eu iria na direção dela sempre e evitar o desprazer, como a maior parte dos animais fazem. E eles nascem sabendo já
o que eles fazem, né? Então, uma aranha já nasce sabendo tecer uma teia. O cachorro já naturalmente, espontaneamente, já levanta a perninha. O ser humano ele é mais complexo, pelo desenvolvimento do córtex e que dá a possibilidade de ele tomar decisão. Contudo, essas decisões, né, que são cognitivas, elas são muito influenciadas por aspectos emocionais, psicológicos, né, do ser humano. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu submeto a pessoa ao exercício, quanto mais desprazer ela tem, e aí os próprios mecanorreceptores, quimiorreceptores percebem isso, sinalizam o sistema nervoso central, o corpo tende a evitar o desprazer. Então tem sinalização, opa, isso é desprazeroso, e dá a sensação de desprazer que você está tendo durante o exercício. E aí a pessoa precisa de desenvolver tolerância a esse desprazer, que é uma adaptação que ocorre com o treino. À medida que a pessoa vai treinando, ela vai desenvolvendo, eu vou resumir aqui, uma espécie de tolerância àquela sensação de desprazer. É uma adaptação. Então a gente faz um treino progressivo, né? E não vou começar com a minha mãe, com a sua mãe, que nós falamos, fazendo um treino de alta intensidade, porque o sistema vai sinalizar desprazer. E aí, para a pessoa vencer aquilo, ela tem que ir pro cognitivo. E aí, depender do outro pro cognitivo, e o outro somos nós, né? Para tomar decisões. Senão a gente seria perfeito, a gente faria tudo que a gente vê que é importante fazer. Tudo que é importante eu faria. Por que eu não faço tudo que é importante? Porque o ser humano tem muita complexidade, né? Então, quando a gente olha até para uma visão biológica da resposta, mas quando a gente agrega uma visão psicológica, que o ser humano a gente trabalha com comportamento, que é exercício, por exemplo, a gente começa a perceber que a adesão ao exercício, a pessoa entrar, permanecer fazendo o programa que ela que está estruturado para ela, né? Trazendo esse termo aí da adesão, é um processo muito complexo. Depende do fator cognitivo de uma decisão, ou alguém de fora falar, vai lá, senão você vai morrer, um médico, e a pessoa vai, mesmo sem ter algum tipo de motivação dela, e a motivação passa por vários tipos de motivação. As pessoas têm motivações diferentes e várias ao mesmo tempo que são influenciadas. Então, por que as pessoas procuram muito exercício para estética? Porque quando ela melhora a estética dela, ela tem muito reconhecimento. E ela busca muitas vezes esse tipo de reconhecimento, e depende da pessoa mais ou menos, ou da fase que ela está mais ou menos. Ela tem esse reconhecimento. Só que é uma motivação que depende de um estímulo externo, do reconhecimento dos outros, e por isso que acontece. Quando a gente vai para o que o Rafa trouxe, da pessoa valorizar o exercício, o estilo de vida, né, saudável, entender a importância daquilo para viver mais e viver melhor, a gente está num outro tipo de motivação que ela já é mais introjetada na pessoa, né? Que as decisões são baseadas nos valores que ela tem e no que ela valoriza na vida. Só que ela é menos potente para adesão do que a motivação quando o benefício, o motivo, está no próprio exercício. E aí, quando existe prazer, melhor. Então, jogando futebol, eu tenho prazer jogando. Mesmo sendo muitas vezes de alta intensidade, eu tenho prazer jogando. Mas na hora que a parte física dá um desprazer danado. Mas eu me motivo pelo benefício que eu vou ter em fazer a preparação física para jogar futebol. Então, a gente vai na parte cognitiva ali lutando diariamente. Agora, quando tem o prazer no próprio exercício, seria mais fácil a adesão, mas a gente sabe que a maior parte dos estímulos do exercício, né, e o ambiente que veio crescendo com as academias, ainda está mudando muito já, e nos últimos anos muito. Esse ambiente tem mudado, desde a arquitetura até a entrega do serviço, tem mudado bastante do que na década de 80 era a academia para bodybuilders, né? Então, quando a gente vê esse movimento acontecendo e o ambiente que tem, né, ele não favorece realmente as pessoas se sentirem bem no ambiente. Contando que o que a gente está falando, que o Rafa estuda adaptações fisiológicas, o Cauê, agora mais especializado no treinamento funcional, mas é um cara que estudou muito fisiologia e também treinamento de força, por exemplo. A gente sabe que o treino, quando a gente prescreve, e a faculdade nos forma bastante, porque a gente prescrever um treino seguro e eficiente. Então, eu tenho que saber qual é o estímulo que eu dou, para qual o benefício que vai dar. A fisiologia explica muito isso. A gente usa os métodos para gerar os benefícios desejados, mas a gente estuda a cinesiologia e a biomecânica para escrever um exercício seguro. Método para escolher a intensidade também segura, né? Então, a gente pega sempre seguro e eficiente. Mas hoje a gente sabe que, mesmo o exercício não sendo prazeroso, o ambiente pode ser agradável para a pessoa treinar. O estímulo pode ser menos desprazeroso e para aquela pessoa pode ser agradável.
como a gente encontra hoje nos estúdios de personal híbrido, né, musculação com funcional, muitas pessoas preferem, e é preferência da pessoa, então não é a gente que vai falar que é certo ou que é errado, porque se você prefere a carne ao ponto e ele prefere ponto menos e mal passada, são preferências. Então as pessoas têm preferências. E essas preferências podem ser seguras e eficientes. Mesmo diferentes preferências. Treinos podem ser prescritos para você de acordo com as suas preferências do Cauê, de acordo com as preferências dele, e ambos terem resultados similares com protocolos diferentes. Então eu seleciono o protocolo de acordo com necessidades do cliente, mas também considerando fatores que só ele conhece, só ele sente, que são as preferências, as experiências anteriores. E aí quando eu escolho entre o que você prefere, mais musculação, musculação com equipamento, musculação com peso livre, eu pergunto para meus clientes, treinamento funcional ou com peso corporal, né, para descrever o termo mais coloquial. No cardio, você prefere mais esteira, bicicleta, para o iniciante. Eu estou querendo tornar o exercício, eu vou usar um termo aqui coloquial, mais palatável. Diminuir menos o desprazer do exercício no início, até a pessoa se adaptar fisiologicamente. Isso não quer dizer que eu não vou seguir progressão de carga, que eu não vou seguir princípio do treinamento. Vou seguir. Mas quando eu vou montar o menu da pessoa, o cardápio, eu vou falar, e aí, o que você quer comer? Ou seja, o que você quer experimentar? Para o seu resultado, dá para ter uma série de possibilidades, vou apresentar para ela. Dessas possibilidades, qual você prefere? E aí, quando eu uso isso, eu estou usando o que tem na memória da pessoa para tornar aquela experiência naquele momento mais agradável. Por isso que eu pergunto sobre as experiências positivas anteriores. E tento evitar as experiências negativas. E o louco da preferência é que a preferência muda com o tempo. À medida que a pessoa experimenta o mesmo exercício que gerou desprazer a outra vez, não estou falando prazer no exercício. Estou falando uma experiência positiva com o exercício. Que aí pode estar na comunicação do profissional, né? No ambiente das pessoas interagindo, aquele horário às 7 da manhã, puta, a galera é da hora, e as pessoas vão por isso, que sair de casa para ir para lá é difícil para muitas pessoas, inclusive para nós, para mim, por exemplo, mas aí eu vou porque eu falo, não, é importante por isso. Mas tem momentos na vida que também estou trabalhando muito e é mais importante naquele momento focar no trabalho às 6 da manhã, que é o horário que eu ia treinar. Então as pessoas são bastante complexas. Então quando a gente traz isso para o exercício, considerar esses aspectos psicológicos, os aspectos psicológicos não são aspectos abstratos. Eu estou trazendo as preferências do indivíduo, entender que existem diferentes tipos de motivação, que elas vão mudando ao longo do tempo. A psicologia do exercício mostra que a tolerância vai mudando. Então, ao mesmo tempo que a gente procura, numa segunda onda da educação física, depois do militarismo, uma visão mais biológica, buscar as adaptações biológicas, em paralelo, tem as questões psicológicas que influenciam a prática do exercício, mas também tem as adaptações psicológicas que acontecem à medida que a pessoa vai progredindo no programa. Então, a adesão, que foi o que você me perguntou, é muito complexo. Né? Isso envolve vários aspectos, vários mediadores, vários mecanismos regulatórios ali que influenciam, inclusive, fatores que a gente não tem controle da vida da pessoa. Se ela mudou de região, mudou de trabalho, com quem ela está convivendo mais, se vai mais pro happy hour, e aí naquele momento ela... Então tem muitos fatores pessoais, se ela está vivendo um momento triste, ansioso, e aí ela quer comer mais e não quer ir para atividade, está sem energia. Então muitos fatores influenciam. Então, resumindo aqui o pensamento, quando a gente pensa na adesão ao exercício, hoje eu vejo como uma combinação do que a gente teve na faculdade e pelo momento da educação física que estava, não se falava, né, sobre isso ainda, mas os aspectos que a gente vê bastante técnicos, né, os princípios do treinamento, mas também com a forma como a gente vai lidar com o cliente. Eu vou entregar o exercício. Qual é o estilo de comunicação que eu vou ter? Se eu falar, porra, Lê, tá errado fazer assim. Terceira vez, tá treinando comigo faz 2 anos. Já quantas vezes eu falei isso pra você? É um estilo de comunicação. Se eu falar pra ele assim, posso dar mais uma dica? Lembra que nós conversamos sobre isso? Tenta agachar um pouquinho mais. Vai melhorar a qualidade do movimento, vai tensionar. O estilo de comunicação muda completamente a forma como a pessoa vai interpretar. Então a comunicação ela é fundamental pro atendimento. Ela é uma parte do atendimento. Que o atendimento é a forma como a gente entrega o exercício. Né, tudo que é o serviço é o exercício. E a forma como a gente entrega esse serviço é o atendimento. E aí eu vou no restaurante, pode ter uma comida do caralho, fodida, eu tenho consciência que aquela comida é muito boa.
mas aí o garçom é grosseiro comigo, ele puxa o prato antes de eu terminar de comer, interrompe a conversa. Será que isso não influencia a minha intenção de voltar lá? Será que quando me perguntarem do restaurante, eu vou falar, puta, a comida é boa, mas meu atendimento é ruim pra caramba, o garçom interrompeu, nem tinha acabado de comer, ele puxou o prato, eu falei, não, calma aí que eu vou terminar. Interrompeu a conversa 3 vezes, tava tendo uma conversa importante ali, ele nem parou do lado e tal. Aí quando você vai em restaurantes com garçons, hotéis, treinados, com atendimento de 5, 6 estrelas, você vai ver que ele tem processos para isso, ele para ao lado, ele espera o momento, ele pede com licença, posso retirar o prato. Isso são processos. E por que a gente não tem isso no treino? Posso Dá dar um mais a- gancho? Claro. Sem querer atropelar as coisas aqui. Cara, exercício é movimento. Movimento sistematizado com sobrecarga. Ponto. Se eu te pedir para pegar esse celular aqui 10 vezes e 10 vezes diferentes, você vai conseguir fazer isso. Eu posso pegar assim, eu posso pegar assim, eu posso arrastar e pegar ele por aqui. E por que eu não posso explorar essa pluralidade no universo do exercício físico para tentar tornar o exercício físico mais atrativo do ponto de vista da variação? E nesse sentido, eu vejo que a discussão que o Rafa levantou da agachamento e elevação pélvica é uma discussão burra ou minimamente limitada. Por quê? Por que não pode ser os dois? Por que não pode ter um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, se a gente pensa em adesão, não na hipertrofia da gota do glúteo, uma coisa mais abrangente. Mas esse tipo de conversa ele é extremamente necessário. Por que ele é extremamente necessário? Porque ele vai possibilitar algumas pessoas a ampliar a mente. E por que é importante ampliar a mente? Porque eu também já tive minha mente fechada e o Denis, que fala hoje dessa questão, também já teve a mente fechada para isso, em algum momento. Eu lembro que 10 anos atrás, o Denis foi banca do meu mestrado. E no meu mestrado, eu investiguei os efeitos de um treinamento de musculação sem equipamento baseado em resistência manual. Então a pessoa treinava ou a musculação convencional com pesos, ou ela treinava com resistência manual, como se ela estivesse fazendo um supino e eu empurrando ali o braço dela fazendo resistência. E nós comparamos vários aspectos fisiológicos e psicológicos diante daquelas duas intervenções. E a intervenção com resistência manual, ela proporcionou efeitos fisiológicos semelhantes, mas na parte dos efeitos psicológicos, a percepção foi melhor. Então, a parte de afetividade, de prazer durante o exercício foi melhor, principalmente por conta do contato, da proximidade, do cuidado. No momento da apresentação na banca, o Denis estava lá e o Denis foi um dos caras que questionou. Ele falou assim, cara, é o seguinte, eu sou muito adepto da musculação convencional, então eu tendo a desconfiar de alternativas. Será que isso vai ser bom? Ou seja, ele trouxe uma raiz que ele tinha da cultura dele no momento onde ele estava começando a expandir a mente para o estudo dessa questão mais psicológica. E aí, naquele momento, eu argumentei e tudo mais. Hoje, ele é defensor da pluralidade. Ele entrevista o cliente já defendendo a pluralidade. Olha, eu tenho isso, isso e isso no meu menu. O que você gosta mais? E a partir daquilo eu tenho uma facilidade para o cliente aderir naquela intervenção. Por quê? Porque eu estou diminuindo a barreira de entrada, eu estou diminuindo a barreira de adesão. Então essa discussão aqui, dentro desse contexto, ela é extremamente importante, porque muita gente que está nos ouvindo hoje ainda tem a mente fechada para variação de exercício, ainda tem a mente fechada só na questão estética. E assim, não existe problema nenhum em ter a mente fechada, porque cada um vai ter um time de abertura da mente, mas é importante que todos amadureçam nesse sentido para que a gente consiga expandir a nossa área, Ô, Edu, nossa abrangência. esse é um ponto fundamental, né, cara? Traz, porque hoje, como gestor, né, nas academias, eu vejo o profissional, e eu falo pro gestor que tem que ser empático. Ah, mas ele não atende, não é cordial com os clientes, tal. Eu falei, mas eu, quando comecei a trabalhar, meu primeiro emprego registrado na área foi na sala de musculação da Biorritmo, fiz estágio lá, e era, isso em 2000, era uma das academias, uma das poucas premium que tinha na época, Runner, né, Biorritmo, tudo isso, e que tinha melhor atendimento, mas nem se discutia sobre isso naquele momento. O atendimento era colocar a camiseta por dentro, a meia da mesma cor da bermuda, era essa pegada, né, o atendimento. E trocar o treino no momento certo, que também faz parte, né? Mas a gente sabe que você faz parte do serviço, tal. Então eu tinha muita mente fechada. Eu falava, meu negócio é treino. E eu fui especializando cada vez mais, né? A pós-graduação, mestrado, foi sempre com musculação, a parte fisiológica. O doutorado na musculação, coloquei a musculação numa intervenção que tinha só cardio, dentro de uma intervenção multidisciplinar, era sempre musculação, musculação, musculação. Então a faculdade traz isso, essa mentalidade pra gente. Então é normal
o mais esperado hoje é o profissional, quando se forma, ter essa visão do exercício. Mas aí a gente entende depois, com o tempo, e eu fui estudando isso, que eu prescrevo o exercício é para o ser humano. E envolve, no atendimento presencial, na mensagem que eu escrevo quando ele atrasa o pagamento, envolve interação. E a gente não tem nada sobre interação na faculdade. Sobre comunicação, sobre postura não verbal. E a gente nem... Quando a gente não sabe que isso existe, a gente não sabe se é certo ou se é errado, porque a gente nem sabe que existe. Como que eu vou fazer? Né? Se eu não tive conhecimento. Não costumo frequentar hotéis 5, 6 estrelas para ter a experiência sem o conhecimento. Então, eu não sei que existe. É natural. Mas à medida que você começa a trabalhar, com o tempo você vai vendo que o nosso trabalho tem relacionamento. Só que a gente não desenvolveu habilidades para isso. Né? Então, isso faz parte. E eu estou trazendo essa discussão que você levantou, o Cauê aqui enfatizou agora, que é normal. É esperado que a gente saia da faculdade com um pensamento focado no treino e escolher o melhor treino para aquele objetivo. Só que se a pessoa não repetir os comportamentos, se ela não for no início, é diferente de treinar um atleta, mas se ela não for no início, ela não vai ter nenhuma adaptação, ela não vai ter resultado. Então não é o resultado que vai motivar a pessoa a ir, ele pode colaborar ao longo do processo, mas é a pessoa permanecer que vai gerar algum resultado, adaptações fisiológicas. E aí eu uso o conhecimento técnico, por exemplo, para progredir a complexidade do treino, para progredir a sobrecarga, para que eu tenha adaptações fisiológicas, por exemplo, estruturais no organismo da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar, como que eu vou fazer para esse meu cliente continuar vindo? Porque se ele não vier, eu perco dinheiro, ele perde adaptações e acaba todo o processo. Então, quando eu me formei, a escolha que eu tinha era do melhor exercício, de acordo com os estudos biológicos que eu via, para aquele resultado. E hoje eu continuo vendo isso, mas eu vejo quais são os exercícios que promovem aquela adaptação e como que eu posso, nesse menu, escolher um exercício que torne a experiência do cliente, principalmente no início, mais agradável. Para finalizar, por que principalmente no início? Porque apenas 95% das pessoas que começam a prática do exercício permanecem fazendo regularmente por mais de um ano. Só 5% fica mais de um ano. 95% desiste antes de um ano, melhor dizendo. E aproximadamente 50% desiste entre 3 e 6 meses. Né? Então, uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente é contratado como personal trainer por um cliente é como que eu vou fazer esse meu cliente continuar vindo dentre os fatores que eu posso controlar aqui, já que tem outros que eu não controlo da vida dele. Né? E como que, fazendo ele vir, eu vou progredir a carga do treino, usar o conhecimento técnico para promover as adaptações. Então, fechando meu raciocínio, o pensamento que o Cauê está trazendo simplista de tem uma forma melhor que a outra, ele é simplista. Porque, de repente, a elevação pélvica pode ser mais eficiente para trabalhar o glúteo do que o agachamento, mas para aquela pessoa, naquele momento, pode ser um exercício que não seja adequado para o nível de aptidão dela ou que ela não tenha adesão naquele momento porque ela tem que montar a barra, colocar, ela tem pouco tempo, e aí tem uma outra opção que pode ser mais fácil para ela e menos eficiente do ponto de vista daqueles detalhes dos asteriscos biológicos nos estudos, mas que pode manter esse cliente fazendo exercício. Dos professores que passaram aqui, é por isso que eu tenho falado para quem está nos assistindo entender o que se passa por trás de todas as ideias e os conhecimentos que são passados aqui. Eu estou falando muito do Gilmar, mas porque me marcou muito as coisas que ele falou. Ele falou assim, cara, se eu recebi um cara que hoje de grupos especiais e eu sei que a aptidão dele já não é boa, eu não vou lá meter 10 minutos na esteira com a chance dele não conseguir. Eu vou lá e coloco ele para andar na esteira. E se ele parar com 5, eu falo assim, ó, tá bom. Me surpreendeu. Porque nessa situação, pode ser que no próximo ele venha aqui e tente fazer 7. Porque eu tô dando uma palavra de motivação, eu estou incorporando, eu tô tendo empatia por aquilo que ele tá buscando. E aí todo mundo que tá passando aqui, seja dos dinossauros que eu tô chamando e da nova geração, e aí eu vou pedir pra gente encerrar dessa forma, pensando nisso. Eles têm falado, o nosso cardápio do fitness está aumentando muito. E não só para atletas, para praticantes de atividade física, que é um pessoal que a gente tem que ter mais atenção.
Mas uma coisa que nunca vai mudar e que inteligência artificial também não vai tomar conta é como nós atendemos e como nós nos comportamos. Então isso vai ser insubstituível. E pensando nisso, lembrando que nós, profissionais da saúde, estamos envolvidos com outra vida, que nós precisamos gerar essa empatia, ouvir essa pessoa, entender quais são os anseios dela. O que cada um de vocês falaria para o profissional de educação física, para o nutricionista, para o fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde que esteja nos assistindo em relação a como que ela pode se observar frente aos atendimentos que ela faz com o público dela? Vai, Rafão. Bom, eu penso que o profissional de educação física precisa entender a sua importância na sociedade. Saber que aquilo que ele faz tem um impacto muito grande, acreditar de verdade, mas não acreditar porque estão falando, não. Acreditar e perceber a importância de verdade do exercício físico na vida da pessoa que ele vai cuidar. Estudar sim, buscar se aprimorar naquilo que ele está se propondo. Então, se eu estou me propondo a ser um expert em treinamento funcional, eu buscar o conhecimento técnico para também não ficar uma coisa de apenas vou fazer um bozu ali, entendeu? Não. Eu realmente entender o que eu estou fazendo. E colocar o amor, né, cara? Eu acho que você cuida do amor da vida de alguém. Alguém ama demais essa pessoa que você está cuidando. É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o esposo, é a esposa de alguém. Então, assim, ao você atender uma pessoa, você perceber que o cuidado que você tem que ter, a atenção que você tem que... Porque essa pessoa, ao falar, eu vou treinar com você, de uma maneira, ela está falando assim, eu estou entregando a minha vida aos seus cuidados. Isso tem que determinar para nós uma seriedade muito grande. Eu tenho que ter um conhecimento técnico, um conhecimento prático, para poder realmente te entregar o melhor. Então, essa seriedade vai fazer com que as pessoas reconheçam, vai fazer com que as pessoas percebam realmente o seu valor, o seu diferencial. Porque não tem como, né? A pessoa se depara com uma pessoa que realmente é cuidadosa, uma pessoa que estuda, uma pessoa que realmente traz para o atendimento, para a realização do exercício físico, uma coisa verdadeira, uma coisa genuína. E aí isso faz com que você possa ter um valor diferente, inclusive financeiramente. Então eu penso dessa maneira. Animal. Tem uma frase, pegando o gancho do que o Rafa falou, tem uma frase clássica que chama conhecimento é poder, né? E eu acho que se o profissional investir em conhecimento, como você falou, ele vai ter noção do poder de transformação que ele tem na mão dele. E quanto mais noção ele tiver, mais ele se empodera, mais ele tem confiança, segurança para proclamar, para emanar essa mensagem e tornar essa mensagem poderosa em termos de trazer mais gente para o negócio. Então isso aí é o básico, mas eu colocaria um outro ponto aqui complementando. Fazer uma autoanálise da experiência que você gera sob a ótica do cliente. O teu ambiente de trabalho, seja teu ou seja da academia que você está trabalhando, da empresa, enfim, ele é mais excludente ou ele é mais inclusivo? A experiência que você está gerando ali naquele contexto, ela é uma experiência mais positiva, mais neutra ou mais militar, que é a origem da nossa profissão? E aí, a partir do momento que você coloca o teu ponto de vista sob a ótica do cliente, você começa a olhar de fora e começa a perceber onde você pode melhorar. Por exemplo, a academia, para mim, é um ambiente neutro. Eu entro e saio a hora que eu quiser, eu nem percebo aquele ambiente. Para minha mãe, ele é um ambiente altamente excludente. Para minha avó, então, nem se fala. E para muitas pessoas mais jovens da minha família, ela é um ambiente que a pessoa não passa nem na porta. Ela atravessa a rua. Por quê? Porque ela enxerga aquele ambiente como um ambiente repleto de vaidade, como um ambiente repleto de senso competitivo, e aquilo é excludente para ela. A partir do momento que eu me coloco na posição dessa pessoa, cara, eu começo a enxergar quais são as limitações que eu tenho do ponto de vista de experiência, não de conhecimento, e aí eu começo a moldar isso para tornar um ambiente cada vez mais inclusivo. Cara, exercício físico, quem domina, vai dominar o mundo, não sei daqui a quanto tempo, mas vai dominar o mundo, porque exercício físico é a melhor ferramenta de intervenção, de promoção de saúde geral que existe. Ela contempla todas, física, mental, social e espiritual, todas. O exercício físico contempla todas. Só que a gente só vai conseguir, de fato, usufruir desse poder a partir do momento que a gente tornar o exercício inclusivo. E hoje ainda o exercício é excludente. Tá melhorando, já melhorou muito em relação a 20 anos atrás, onde eu entrava na academia só tinha homem, velho.
E só homem jovem querendo ficar gigante. Hoje não, tem gente de cabeça branca lá. Enfim, tem de todos os tipos, tem criança e tal. Mas dá para melhorar mais. Dá para melhorar mais e ser intencional nessa reflexão é importante. Denis, o que você poderia deixar Show. de mensagem para quem quer trabalhar tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, mas sem perder essa mão, sem perder essa essência que nós temos aqui no grupo? Não, cara, o Rafa e o Cauê já trouxeram aqui acho que os fundamentos, né, do sucesso aí do profissional, né? Se ele seguir essas dicas, ele vai se especializar na parte técnica, vai entender o estímulo que está dando, a resposta que vai ter. Então, é a base, é o serviço, é o motivo pelo qual a pessoa nos procura. Mas a minha dica vai ao encontro do que o Cauê trouxe também, né? De o profissional expandir o pensamento dele, entender se ele quer ter sucesso. O cliente passa por uma jornada que começa lá quando ele vê a primeira vez a marca desse profissional. Pode ser na rede social, pode ser por indicação. E isso é marketing. E ele cuidar do marketing para gerar consciência do que ele quer passar, da missão dele, do propósito, mas também do serviço que ele presta. E vai gerar consciência, a pessoa passa a considerar a estratégia de marketing, aí entra no funil para considerar a aquisição do serviço, e aí ele precisa ter conhecimento também sobre vendas, departamento comercial, para converter, gerar valor, mais valor que o marketing gerou, que atraiu, converter esse cliente, e depois ele precisa entregar o serviço. E aí ele precisa do conhecimento técnico, mas também, como nós falamos, e o Gilmar trouxe, a gente precisa de conhecimento de interação humana, de atendimento, que não é só na interação, mas o atendimento é a forma como eu respondo a mensagem no WhatsApp, o tempo que eu demoro para responder o direct no Instagram faz parte do atendimento da minha empresa personal. Então, ele expandir a cabeça, porque ter o sucesso profissional é complexo e você precisa ter várias habilidades e competências, e o profissional pode se ver como uma empresa que precisa desenvolver marketing comercial, e não estou falando estruturar como uma empresa, né, mas ele pensar como uma empresa, ter alguns princípios também que colaboram para o sucesso dele como empresa. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parcerias. Irmãos, Meu irmão tá lá do meu lado. Olha o braço. Eu vi. Esse menino aqui tem história. Meu irmão de Ribeirão, te amo, viu? Eu te amo, Du. Falar toda vez que você vier aqui. Pessoal, FitBRcast, aqui onde os melhores profissionais do fitness se conectam. Grande abraço.